Fala aí galera, Thiago Messias aqui mais uma vez trazendo uma videoaula para vocês, videoaula, uma Pocket Class, uma aula rápida aqui. Eu vou analisar a frase que está aqui aparecendo para vocês aqui no título do texto do vídeo, tá? Então eu quero que você se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém, comenta aí de onde você está vendo esse vídeo, de onde você está estudando. Sugiro que você anote as frases aí que eu estiver falando, as palavras. Pronúncias, repita em voz alta, é importantíssimo que você repita forte, com vontade, com gana, em voz alta, tá? E eu sei que aqui no YouTube tem muitas e muitas aulas e dicas de inglês, eu estou trazendo a minha abordagem, sou professor de inglês já tem um tempinho, 18 anos, e quero trazer só uma abordagem, um olhar diferente para o aprendizado do idioma inglês, tá bom? Então, eu quero analisar essa frase aqui e deixar algumas respostas aqui para vocês, alguns exemplos para vocês praticarem. Então, mais uma vez, pega o papel e caneta, senta aí que lá vem história. E copie os exemplos, tá? Então, na descrição do vídeo aí também, eu vou deixar alguns verbos, alguns vocabulários aí que eu vou falando ao longo da aula, beleza? Então, a frase que está aí é: If I didn't have to sleep, I would. If I didn't have to sleep, I would. Repete em voz alta. If I didn't have to sleep, I would. If, um som de e. If significa se. If I didn't. Se você bater o olho aqui e ver esse didn't, é negativo no passado. Está falando no tempo passado. Tá? E, obviamente, o próximo verbo, que é o have. Verbo ter. Observa que a maioria das palavras em inglês que termina com um E, o E não sai a pronúncia, termina na consoante anterior. Então, tá vendo que o verbo have termina com som de V aqui, ó. Have. Have. Beleza? O verbo have. Então tá. Então a gente tem o verbo to have e o passado é had. H-A-D. Tá escrito na descrição aí. Desculpa. Então, to have. Beleza? To have e o passado had. Olha o D mudo, had. To have, had. If I didn't have. Então, o if é se. Se eu não, o didn't indica passado, e o verbo have, se eu não tivesse. Né? Então, dá até uma condição por causa do if. Então, se eu não tivesse. If I didn't have. E aí a gente vai complementar essa frase. Eu faria tal coisa, ou eu iria fazer tal coisa. If I didn't have to, o quê? I didn't have to fazer alguma coisa. Se eu não tivesse que fazer algo. Normalmente aqui os verbos em inglês, verbos no infinitivo, né? Verbos no infinitivo, aqueles que a gente usa terminados em are, ir, or. Né? Então, se eu não tivesse que, então, que fazer algo. A gente está continuando, a gente vai falar uma ação, né? E aí, normalmente, a gente põe o to, por exemplo, que trabalhar, to work. Que dormir, to sleep, que é o caso aqui, né? Sleep. Olha a pronúncia, sleep. Se eu não tivesse que dormir, to sleep. Se fosse que estudar, to study. Que viajar, to travel. Então tem esse to aqui. Observa que é é bem suave, né? To sleep, tá? Então eu vou deixar anotado lá na descrição do vídeo o verbo to sleep e eu vou deixar também o passado, que é slept. Olha lá como que escreve, tá? Slept. Anota isso aí. To sleep, slept. Se eu não tivesse que dormir, if I didn't have to sleep. Vírgula. I would, inclusive vírgula, a gente escreve assim, ó, comma, tá? C-O-M-M-A. C-O-M-M-A. Tá escrito lá na descrição do vídeo. Você anote aí, por favor, papel e caneta. E repita em voz alta. Beleza? If I didn't have to sleep. Se eu não tivesse que dormir, eu faria tal coisa, eu iria em tal lugar, eu não faria tal coisa. Então, iria, normalmente em inglês, a gente vai sempre usar o would. Está escrito aí na descrição do vídeo. Então, would. Então, observe que não é would. Porque tem um L, normalmente as pessoas querem fazer um som de U, né? Would. Então, não é muito bem o would, é would. É um pouco mais suave, né? Would, I would. Eu, o quê? Esse would aqui vai indicar a iria para o próximo verbo. Então, if I didn't have to sleep, I would
Complementa para mim aí. Escreve a frase toda no caderno e comenta nos comentários aí. O que você faria? If I didn't have to sleep, se eu tivesse esse poder, essa habilidade, o que que eu faria? O que que eu iria fazer? Eu iria ler mais, viajar mais, trabalhar mais, comer mais, me exercitar mais, fazer o quê? O que que eu iria fazer? Então a gente complementa o verbo depois, direto. Por exemplo, if I didn't have to sleep, I would read more. O verbo read, tá? Eu vou deixar escrito aqui também. O verbo to read, que é ler, tá? E o passado é read. Olha a pronúncia. Escreve da mesma forma, só que a gente vai colocar, a pronúncia fica diferente, fica parecendo a pronúncia de vermelho, que é red, né? R-E-D. Vou deixar escrito aqui também, red, certo? Ó, red, tá escrito aí. Red, read. Então, eu leria mais. Então, o would ele já dá o sentido de iria, e eu coloco o verbo depois do read. I would read. I would read more, por exemplo. I would read more. Ou more, eu vou deixar escrito aí também. More. Certo? Escreve essa frase aí nos comentários. If I didn't have to sleep, I would read more. If I didn't have to sleep, I would read more. E aí você fala essa frase agora em voz alta, tá? If I didn't have to sleep, I would read more. Eu leria mais. I would read more. I would read more. Vai repetindo, vai contando para o cérebro como que fala essa palavra, vai movimentando a boca. São pronúncias em inglês, são pronúncias que a gente não tem normalmente em português. Então a gente tem um pouco de dificuldade inicialmente para assumir essa pronúncia, até a gente chegar e falar, bom, já sei o que significa isso aqui. Então vai repetindo isso em voz alta, forte, tá? If I didn't have to sleep, I would. If I didn't have to sleep, I would read more. Leria mais, eu leria mais. Esse I would, normalmente, enfim, né? Dependendo do contexto, né? Como nós brasileiros gostamos de abreviar muita coisa, também no inglês eles abreviam também. Esse I would pode ser abreviado com I'd, que é o I, apóstrofe e D, tá? Então vou deixar escrito aqui, ó. I would, anota isso aí, gente. Espero que vocês estejam com o caderno aí. I would vai ficar I'd. Então, é um I maiúsculo, né? Lembrando que o I a gente sempre escreve em letra maiúscula, tá? Independente se é no meio da frase, no começo, no final, é I'd. Então fica aí I'd. I'd read more. I'd read more. I'd read more. Beleza? O que mais? If I didn't have to sleep, I would watch TV. I would watch TV. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o verbo to watch, que é assistir. E ele é um verbo regular. O passado fica watched. Termina com ed. Observa que a pronúncia tem o e, mas o ele não sai. Fica watched. I would watch. I would watch. I would watch. Watched é o passado. E aí, quando a gente está usando o would, a gente usa o verbo sozinho, sem o to e sem ser no passado, né? Então, I would watch more TV. I would watch more TV series, or films, or movies, certo? Então, if I didn't have to sleep, I would. E aí complementa, beleza? Tá bom, aqui a gente está usando I, certo? If I didn't have. Se eu fosse usar, se ela não tivesse que dormir, ela leria mais. Aqui a gente vai substituir, em vez de o I, a gente coloca she. If she, S-H-E-S-H-E, soletrando S-H-E. If she didn't have to sleep, se ela não tivesse que dormir, she would read more. If she didn't have to sleep, she would read more. Ela leria mais. Da mesma forma, tá? E se for ele é H-E, he, H-E. If he didn't have to sleep, he would read more. He would watch more movies. Certo? He would study more English. He would study more English. If I didn't have to sleep, I would study more English. I would study English more. Pode ser. Né? O verbo to study. Vou deixar escrito também na sequência. To study. E aí, o passado dele é studied. Você vai tirar o Y e colocar o IED. Studied. Beleza? É isso. Então, repete essas frases, repete as pronúncias. É extremamente importante que você faça dessa forma, tá?
porque você vai contando, falando alto, contando para o seu cérebro a pronúncia. Tá? No começo é muito difícil, é difícil. Treina olhando para o espelho e treina nesse vídeo aqui, volta o vídeo, repete várias e várias vezes, escreva, senta a bunda no caderno, na cadeira e faça. Escreve, beleza? E lembre-se de repetir em voz alta. Dá o like, se inscreve no canal, repete muito forte, muito, muito, muito forte. E assista os vídeos aí que tem no YouTube. No meu canal também tem várias dicas aí, vídeos para trás, de como estudar sozinho até. Você tem várias e várias opções, várias formas, várias ferramentas. O YouTube aqui está carregado de coisas boas para você estudar, tá bom? Então, if I didn't have to sleep, I would. Comenta para mim aí os seus exemplos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.